Olá, meninos e meninas! A gente vai começar essa semana uma série de pequenas microaulas explicativas sobre o conteúdo que a gente vai explicar. Já que a partir dessa semana a gente vai começar conteúdos novos. E aí, eu preparei essas pequenas microaulas para explicar para vocês poderem ter uma noção do conteúdo que a gente está estudando. E o primeiro conteúdo da nossa microaula vai ser os primeiros habitantes da América, o capítulo 3 do livro de vocês, que é o que a gente vai estudar nessas próximas semanas, ou o povoamento da América. Como a gente já estudou, né, enquanto nós estávamos na escola, o ser humano ele não surgiu no continente americano, o ser humano ele surgiu no continente africano. E ele foi migrando da África para a Europa, para a Ásia, até chegar no continente americano. E por conta disso, nós não temos uma explicação única para dizer como que esses seres humanos chegaram aqui no nosso continente. Nós temos hipóteses, que a gente já estudou, que são explicações de como esses seres humanos chegaram. A primeira hipótese é a hipótese do Estreito de Bering. Ela vai acontecer no período da glaciação, no período da Era do Gelo. O planeta Terra vai estar todo congelado e aí a ligação entre o continente americano e o continente asiático, lá na Sibéria, entre a Sibéria e o Alasca, lá no norte do nosso planeta, ela vai ter uma ligação enorme por gelo. E aí, esses seres humanos, eles vão migrando do continente asiático, caminhando, até chegar no continente americano. Essa história a gente vê no filme da Era do Gelo, no primeiro filme da Era do Gelo, quando aquela família do bebezinho, né, que o mamute e a preguiça e o tigre encontram, eles estão migrando, passando por esse período de migração. E eles vão cruzar um estreito, que seria esse Estreito de Bering, saindo da Ásia para ir para a América ou saindo da América voltando para a Ásia, que era essa ligação. A outra hipótese é a hipótese da navegação pelo Oceano Pacífico. Nessa hipótese, os primeiros seres humanos eles teriam também partido do continente asiático e navegando pelo Oceano Pacífico, parando de ilha em ilha até chegar ao continente americano. Essa hipótese, ela também é retratada num desenho animado, que é no filme da Moana, quando eles vão navegando e colonizando essas ilhas. E assim esses navegadores, esses indonésios que eram navegadores, vão chegar no nosso continente. Os vestígios do Estreito de Bering, eles são vestígios que estão nos Estados Unidos. Eles têm aproximadamente 11.500 anos e eles estão concentrados num sítio arqueológico. O que são esses sítios arqueológicos? São esses lugares onde nós encontramos esses vestígios desses primeiros seres humanos, onde nós encontramos esses restos, essas fontes históricas, onde a gente pode saber, ter uma ideia de como viviam esses primeiros grupos. Então, nesse sítio de Clovis, os vestígios mais antigos datam mais ou menos de 11.500 anos. Já aqui, dessa navegação pelo Oceano Pacífico, muitos desses vestígios estão aqui no nosso país, nos sítios arqueológicos que nós temos aqui no nosso país e no continente, na parte sul do continente americano. Dentre esses vestígios, que tem mais ou menos 33 mil anos, o local mais antigo é lá no Piauí, no sítio de São Raimundo Nonato, que fica lá no Piauí, e nesse sítio a gente encontra esses vestígios de mais ou menos 33 mil anos, ou seja, os vestígios daqui da navegação do Pacífico são mais antigos do que o do Estreito de Bering. E também aqui na América do Sul, no sítio de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, onde foi encontrado o fóssil do ser humano mais antigo do continente americano, que seria o fóssil da Luzia, que acidentalmente foi queimado, no incêndio do Museu Imperial, do Museu Nacional, no ano de 2018, mas milagrosamente não virou cinzas e continua lá e é um dos vestígios que foram recuperados pelos profissionais do museu. E a Luzia, que é o ser humano, o fóssil mais antigo do nosso continente, tem aproximadamente 11.400 anos e foi encontrado aqui no Brasil, em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Nesses sítios arqueológicos é onde a gente encontra esses vestígios, que podem ser restos de fogueira, ossos, corpos de pessoas que foram enterradas. Nós encontramos ossos de animais que foram abatidos para
para servirem de alimento, e aí os ossos deles ficam lá. Nós encontramos artefatos, lanças, flechas, tudo isso nesses sítios arqueológicos. E nós também temos os sambaquis, que são as montanhas de conchas espalhadas por todo o litoral brasileiro. E nessas montanhas de conchas, esses primeiros seres humanos, eles colocavam todos esses vestígios que eu falei para vocês e cobriam com conchas. E aí, à medida que eles iam cobrindo com essas conchas, esses vestígios eles foram se solidificando, se tornando fósseis, e também são fontes de estudos para os arqueólogos e também fontes de estudos para nós, historiadores. Esses grupos que viviam aqui no nosso continente, eles vão se dividir em várias culturas. Por quê? Desde o Alasca, que fica no norte do continente, até a Argentina, a pontinha da Argentina, que é o extremo sul do nosso continente, nós temos uma diversidade muito grande de clima, de vegetação, de território, e por conta disso nós vamos ter vários tipos de cultura. Alguns povos, eles vão ser sociedades hierarquizadas. Nós vamos ter um rei no topo da pirâmide, o rei que manda em tudo, e todos os grupos sociais divididos. Outros grupos vão ser nômades, ou seja, não vão ter lugar fixo para morar, vão viver da caça, vão viver da coleta de alimentos e migrando de acordo com o clima, como a gente estudou na escola. Também vamos ter os grupos ceramistas, principalmente aqui na região da Amazônia, tanto do Brasil, a Amazônia brasileira, quanto a Amazônia dos outros países da América do Sul, que eram grupos que faziam cestos de cerâmica, grupos que faziam vasos de cerâmica para poder colocarem os seus materiais, os seus alimentos, água e tudo mais. E nós também temos o grupo dos agricultores, que eram aqueles que plantavam e colhiam, aqueles que viviam de uma maneira sedentária, apesar de não terem uma sociedade tão desenvolvida quanto essa dos hierarquizados. Aqui do lado a gente tem um mapinha mental que eu também mandei para vocês no grupo do WhatsApp, explicando tudo isso que eu falei. Muitos deles viviam da pesca, da coleta de alimentos, outros viviam da agricultura, como eu disse, e assim, esses são os primeiros nativos do nosso continente, ok? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, que, à medida do possível, a professora responde, ok? Beijinhos, tchau, tchau!